Bem, vamos lá, pessoal. Então, corrigir o AP2, né, da nossa disciplina de Antropologia e Sociologia Jurídica. Então, a primeira questão tem o enunciado. A respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, avalie as proposições a seguir. A proposição 1 é: a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento que delimita os direitos fundamentais do ser humano. Essa proposição é verdadeira por quê, pessoal? Porque ela traz uma delimitação de alguns direitos, dizendo quais os direitos que são fundamentais. Estão no rol, né, dessa Declaração Universal, então. 2. Lista direitos cujo respeito e observância universal devem ser promovidos pelos Estados-membros da Organização das Nações Unidas. Também está correto, né? É uma lista de direitos que devem ser promovidos e observados nos Estados-membros das Nações Unidas. 3. Sua criação foi motivada especialmente para promover a observância dos direitos humanos fortemente abalados na Segunda Guerra Mundial. Exatamente correto, porque com o advento do Holocausto, aquela barbárie que todos conhecem, das pessoas sendo mortas de fome, mortas em câmaras de gás, etc, 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 que todos conhecem, se entendeu que a Liga das Nações Unidas não deu conta para promover a paz no mundo, se criou a ONU, e aí nessa criação da ONU vem essa questão, essa observância dos direitos humanos, aí, esses documentos de direitos humanos. É a partir da Segunda Guerra Mundial, sim, correto. E a número 4, criado em 1938, a declaração foi assinada à época pelos mais de 190 Estados-membros da ONU. Essa 4 está errada, pessoal. Esse documento, essa declaração, ela foi assinada em 1945 por 50 países dos 51 que participaram da criação da ONU em 1945 nos Estados Unidos. Só não assinou a Polônia, que era membro, e assinou logo depois. Então eram 51 membros inicialmente, 50 assinaram e logo a seguir o 51º também assinou. Então está errada a número 4. Aí a pergunta é: avalie as afirmações acima e marque a opção que corresponda na devida ordem ao acerto ou erro de cada uma. Então a resposta correta é a letra D de dado: verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. 2. A Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê que toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. A exceção a esse direito, também descrita no documento, ocorre quando? Bom, então aqui o enunciado diz que a declaração prevê que toda pessoa vítima de perseguição tem como pedir asilo em outros países, seja protegida em outros países. Qual dessas 4 alternativas não corresponde, não dá o direito a procurar esse asilo? Letra A, a perseguição tiver caráter político ou partidário, pode pedir asilo, isso é o que ocorre normalmente. A pessoa tem um viés político ideológico diferente e ela prega suas ideias e é perseguida. Então ela pode pedir asilo político. Isso foi o que ocorreu muito no Brasil na época do golpe militar. B. A pessoa tiver participado ou incitado manifestações públicas. A pessoa tem o direito de participar e incitar manifestações públicas, então isso não dá ela não pode ser punida por isso. 3. O indivíduo solicitar asilo em país em conflito com o de origem, também está de acordo. E D, a perseguição for legitimamente motivada por crimes de direito comum. Isso não dá direito ao asilo. Então, A, perseguição de caráter político, partidário. B, a pessoa participar ou incitar manifestações públicas. E C, o indivíduo solicitar asilo em país com o de origem, conflito com o de origem. Tudo isso dá direito a pedir asilo se for perseguido politicamente. Não dá direito a pedir asilo, a letra D, a perseguição for legitimamente motivada por crimes de direito comum. O indivíduo mata, rouba, furta, não pode pedir, então, asilo político. 3. Então a resposta da 2 é a letra D de dado. 3. De acordo com a Constituição Federal, nos termos do seu artigo 5º, são práticas incoerentes com os fundamentos da República Federativa do Brasil
proibidas no país, exceto. Então, são práticas incoerentes com a Constituição Federal e direitos humanos. A tortura é incoerente, tribunal de exceção é incoerente, prisão perpétua é incoerente. Tudo está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Tudo está previsto como proibição no direito penal, no direito brasileiro. E a letra D de dado, tribunal do júri, está permitido na nossa Constituição. Então, A, B e C está proibido e a D está permitido. Então, são práticas incoerentes com os fundamentos da República, A, B e C, exceto que é coerente D de dado, tribunal do júri, que é a opção correta. 4. Acerca de aspectos da teoria geral dos direitos humanos, de sua afirmação histórica e da sua relação com a responsabilidade do Estado, julgue o próximo item. As pessoas naturais que violam direitos humanos continuam a gozar da proteção prevista nas normas que dispõem sobre direitos humanos? Pessoas naturais que violam direitos humanos continuam a gozar da proteção desses direitos humanos? Certo. A pessoa que delinquir, a pessoa que violar direitos humanos, um ditador, por exemplo, ele tem direito a um julgamento justo, tem direito ao trânsito em julgado da sentença, tem direito a ser tratado como pessoa dignamente, então tem direito, mesmo que um violador de direitos humanos, um torturador, por exemplo, tem direito à proteção dos direitos fundamentais. Letra A, certo. Número 5, pessoal. Acerca da composição da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, assinale a assertiva correta. É a letra E de Equador. Ele é composta por 7 comissários eleitos pela Assembleia Geral da OEA para mandato de 4 anos, com a possibilidade de uma recondução. Isso está lá no artigo 2º, no artigo 3º, no artigo 6º do regimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, certo? Tem um regimento lá interno e esse regimento determina isso. Então, a letra E de Equador é a correta. A composição da Comissão Interamericana de Direitos Humanos é 7 comissários eleitos pela Assembleia Geral da OEA para mandato de 4 anos com a possibilidade de uma recondução. Certo, pessoal? Vamos então para 6. No que tange à Corte Interamericana de Direitos Humanos, assinale a assertiva correta. Então agora a gente está falando da Corte, não mais da Comissão. Lembrem que nós temos uma comissão e depois temos uma corte. Se as coisas não forem resolvidas na comissão, nós teremos a resolução jurisdicional na corte. Então, no que tange à Corte Interamericana de Direitos Humanos, assinale a assertiva correta. Letra A é a correta, compete emitir opiniões consultivas não vinculantes. Pessoal, a corte é o órgão jurisdicional, né, do Sistema Americano de Proteção aos Direitos Humanos. Mas ela tem, além dessa atribuição jurisdicional que condena os países, ela tem uma competência consultiva, que não vincula. Então, os países podem pedir opiniões, consultar a Corte sobre a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, sobre fatos que estão ocorrendo no país, e esses pareceres, essas opiniões da Corte não vinculam os países. Então, a letra A está correta. B. Compete promover estudos e capacitação de direitos humanos. C. Compete receber petições de vítimas de violação de direitos humanos e recomendar a reparação. D. Compete criar relatorias especiais de direitos humanos em temas ou países. E é formada por juízes escolhidos pelos Estados-partes da Convenção para um mandato de 4 anos e só poderão ser reeleitos uma vez. Bom, todos os outros, pessoal, são relativos à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. No que tange à Corte, então, a correta é compete emitir opiniões consultivas não vinculantes. 7. Assinale a alternativa correta acerca da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Letra B de Brasil, age apenas por provocação dos Estados integrantes do sistema. A Corte age por provocação do Estado, pessoal. Essa 7, pessoal, eu acabei anulando ela, porque ela também pode ser provocada pela Comissão Interamericana, não só pelos Estados. Claro que a comissão é provocada pelos Estados. Então, mas acho que o mais correto é anular. Age apenas por provocação dos Estados integrantes do sistema
também age por provocação da comissão. Então, anulei essa 7. 8. Na atualidade, a diferença cultural é elemento que muitas vezes fundamenta a demanda por direitos feita por movimentos sociais organizados. Certo? Por quê, pessoal? A diferença cultural dentro de um país, principalmente como o Brasil, que é gigantesco, tem diferença cultural. Nós temos diversas pessoas com diversas ideias, com diversas culturas. E isso determina que esses segmentos culturais demandem por direitos. Por exemplo, nós temos a questão de casais homoafetivos que adotam crianças. Isso foi um direito reivindicado que hoje é garantido. Então, é certo, letra A, número 8. 9. A eficácia do direito pode ser observada por meio de alguns fenômenos, dentre eles estão letra E de Equador, pelo efeito social da norma, pelo cumprimento da norma, pela adequação da norma. Então, efeito social. A norma tem um efeito na sociedade, pelo cumprimento da norma as pessoas cumprem a norma e pela adequação da norma, ela está adequada à realidade. Esses 3 itens determinam a observância por meio de alguns fenômenos. São esses fenômenos aqui que determinam o cumprimento da norma, letra E. Às vezes existe uma norma e ela não é cumprida, porque as pessoas não aceitam, porque ela não está adequada à realidade atual do país, por exemplo. Então, a letra E de Equador é a correta. Efeito social da norma, ela atinge a sociedade. Cumprimento da norma, as pessoas aceitam cumprir. E pela adequação da norma ao momento atual. Número 10. Acerca do caso Favela Nova Brasília, Rio de Janeiro, marque a alternativa correta. D de dado. Houve condenação do Estado brasileiro por violência policial no Rio de Janeiro e que não foi devidamente investigada ou processada. Bom, nesse caso, então, vocês leram os documentos que eu encaminhei. No caso da Favela Nova Brasília, houve violência policial e houve estupros, inclusive, né? Em algumas mulheres lá que estavam presentes no local, em 2 incursões que a Polícia Civil realizou no Rio de Janeiro. E como não houve a devida investigação, o devido processo criminal, houve uma denúncia e foi parar na Corte Interamericana que condenou o Brasil, então, por esta situação de violência policial. E lá nos documentos fala qual foi a condenação: indenização, a ter melhores mecanismos de proteção das pessoas contra a violência policial. Esses mecanismos incluem uma coordenação mais correta, uma atuação mais correta da polícia. Certo, pessoal? Então, até a próxima aula.